Estão vendo a minha tela aí? Opa, tá aparecendo sim. Beleza, então vamos lá. Bom, então o que a gente vai continuar vendo aqui é aquele dashboard que nós fizemos na última aula, né? Então só para a gente poder retomar. Então nós criamos aqui nós criamos o calendário, né, dentro da linguagem M. Depois nós pegamos as tabelas fato, país, produto e vendedor. E Certo. aí nós relacionamos essas tabelas aqui, ó. Ok? E daí nós começamos a criar as medidas. Então as medidas que nós criamos foi faturamento total e o total de unidades vendidas, certo? E nós Beleza. montamos aqui um cartão e colocamos o filtro para mostrar para a gente, né, os de acordo com os vendedores, como que se muda os valores de faturamento total. Até aqui, querem perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tá O tranquilo? filtro, como que faz o filtro mesmo? Então, Não o lembro. filtro é o seguinte, vamos jogar aqui fora, tá? Vou jogar fora aqui. Então, o filtro, ele é uma segmentação de dados. Então, é só imaginar que dentro do Power BI, toda vez que você for fazer um filtro, você vai fazer uma segmentação de dados, tá? Uhum. Aí, dentro da segmentação de dados, você tem que procurar dentro do Power BI esse símbolo aqui, ó, que é um funilzinho aqui, ó, Beleza. tá? Bom, aí quando você clicar nele, certo? Aí ele vai perguntar para você, ó, é sempre importante a gente ver quando eu estou trabalhando com os elementos no Power BI, o que ele permite que eu coloque nele. Então nesse caso aqui, ó, eu coloquei o campo do filtro e veja que aqui desse lado, ó, a única coisa que ele permite aqui, ó, é um campo só, tá? Beleza. Então vou vir aqui e desses campos, ó, que nem no caso, como eu já tenho o vendedor aqui, ó, eu vou pegar então o nome do vendedor. Então vou pegar aqui o vendedor e vou pegar o nome dele, ó, vendedor, e vou jogar aqui dentro desse campo, ó. Pronto, tá Cara, feito. eu não lembrava. Ah, beleza. Bom, agora o que acontece? É aqui, ó, nessas partes que vocês vão ter que ter muita paciência, porque é aquela coisa. Cada elemento que você mostrar para o aluno, esse elemento ele tem uma maneira diferente de você formatar, entendeu? Então, para cada elemento que você faz, você vai ter uma maneira diferente. Então, pro filtro, pro gráfico é uma coisa, pro filtro é uma coisa. Então, cada elemento vai ser diferenciado aí. Aí o que acontece, ó? Como o meu fundo, eu estou trabalhando aqui, ó, amarelo e preto, então eu vou usar também aqui amarelo e preto para ficar uma coisa mais orgânica. Aí eu clico, seleciono ele, né, para saber que é ele que eu vou trabalhar. Vou vir aqui, ó, formatar seu visual. Então eu começo, ó, a configuração da segmentação. O que eu quero? Eu tenho essas opções, ó. Lista vertical, bloco ou suspenso. Eu vou colocar como lista vertical mesmo, para ficar mais interessante. A seleção vai ser uma seleção única, porque eu quero apenas selecionar um vendedor por vez, não quero selecionar vários. Vou tirar o cabeçalho. E aqui nos valores, que é essa caixa aqui, ó, eu vou falar que eu quero então a cor da fonte, um amarelo ali, ó, como tá lá em cima. Vou falar que a tela de fundo eu quero na cor preta, ó. E para ficar mais interessante, eu vou vir aqui no geral, nos efeitos e vou tirar a tela de fundo. Pronto. Ó, certo? Aí depois aqui é só eu deixar pequenininho aqui, ó, para aparecer só um nome. E tá pronto, ó. Então você escolhe aqui. E para apresentar os outros, ó, você vai virando aqui, ó, com a barrinha ó, a bolinha do mouse, ó. Eu acho que dá pra fazer de uma outra coisa aqui, deixa eu só ver. Lista vertical, vamos colocar em suspenso. Acho que suspenso vai ficar mais legal. Isso. Aí.
Que daí no suspenso, ó, quando você clica aqui, ele já mostra o nome das pessoas, ó. Certo? Belezinha. Beleza. Bom, então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero fazer aqui uma ideia para eu peguei o faturamento total e eu quero fazer agora 2 faturamentos, tá? Então eu quero pegar o faturamento, né? Vou fazer o faturamento do ano anterior e eu quero saber a porcentagem de crescimento ou queda, tá? Então, vamos lá. Então, para eu fazer o faturamento do ano anterior, o que eu vou fazer? Eu vou ter que utilizar o Calculate, certo? Então, o que faz a medida Calculate? A medida Calculate, ela faz o seguinte. Ela é usada para criar diversos tipos de filtros. É como se ela fosse o nosso soma C. Certo. Tá? Então, a Calculate, ela trabalha como se eu estivesse manipulando o soma C. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer então? O processo é sempre o mesmo. Vou aqui no medidas, vou em nova medida. Agora aqui em cima, ó, da medida, eu vou chamar essa medida de faturamento ano anterior. Tá? Bom, para descer a linha, você aperta Shift Enter, aí ele desce a linha, tá? Não precisa descer a linha, mas como vocês vão mostrar isso para os alunos, é importante, né? Como você vai ter que deixar isso na tela grande, então desça a linha, para que ele possa ver o que você está fazendo, tá? Beleza. Então, vou aqui no Calculate, e a primeira coisa que ele pede para a gente é a expressão. Então, eu tenho que lembrar que a expressão, dentro do Calculate, é o que? É o cálculo a ser usado. É como na matemática, né? Isso, como na matemática, tá? É que às vezes aparece esse aqui, ó, expression, tá? Isso daqui já é o texto a ser colocado, tá? Então, quando é a expressão vai ser a fórmula, né, o cálculo, e o expression vai ser o texto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o Calculate. Como eu quero saber o faturamento do ano anterior, eu já tenho o faturamento total. Então, basta colocar a medida aqui, ó. Faturamento total. Certo? Então, ele fala, tá bom, mas você quer esse faturamento total pelo quê? Então, eu vou pegar aqui, ó, o same period last year, que é o mesmo período do ano passado. Vou pegar, então, da tabela calendário, o campo data. Pronto, tá feito. Ó. Certo? Então, vamos lembrar aqui, vamos entender o que a gente fez aqui. Então, o Calculate, ele é uma medida que eu possa fazer como se fosse o soma C. Tá? Diversos tipos de filtro. Diversos tipos de filtro. Isso. Aí, eu coloquei Calculate, né? Então, a expressão, como eu já tinha feito o faturamento total na aula passada, eu só uso ele. E esse same period last year é o calendário. Eu vou pegar da tabela calendário a data. Por que eu estou pegando da tabela calendário a data? Para que ela possa entender que vou fazer um comparativo entre o ano atual e o ano passado, tá? Então, vou dar o Enter aqui. Agora, como que eu mostro isso para o aluno, tá? Eu vou pegar aqui, criar uma nova tela aqui, ó. E vou vir criar uma tabela, essa tabela aqui, ó. Certo?
Então, essa tabela, aqui, ó, ele está pedindo colunas. Então, a coluna que eu vou querer aqui, ó, vou pegar a coluna ano, ó, tá? Só que ele está mostrando a soma do ano, não é a soma que eu quero. Eu quero apenas a não resumir aqui. Pronto, coloco não resumir e pronto. Depois eu vou colocar, ó, o faturamento total e vou colocar o faturamento do ano anterior. Olha lá, ó. Vocês vão notar que acontece o seguinte aqui, ó. Tá vendo que 2020 ele não mostra para mim qual foi o faturamento? Sim. Tá? Por quê? Porque como eu comecei 2020, eu não tive faturamento. Então ele tá pulando uma aqui, tá vendo? Ó? Certo? Entendi. Entenderam? Sim. Beleza, né? Então vamos lá. Agora, como que eu faço para criar esse daqui, ó? A porcentagem de crescimento ou queda. Para trabalhar com a porcentagem de crescimento ou queda, se usa o year over year, tá? Que é o quê? É uma análise de ano a ano. E qual que é a fórmula para você montar isso daqui? A fórmula é o seguinte: é o período atual menos o período anterior dividido pelo período anterior, certo? Então, quando eu quero fazer um year over year, eu tenho que utilizar essa fórmula, Certo. tá? Período atual menos período anterior dividido pelo período anterior, Beleza. certo? Muito bem. Então, vamos entender o que a gente vai fazer. O meu período atual é o faturamento total. E o meu período anterior é o faturamento ano anterior. Então aqui, ó, como eu estou utilizando uma divisão, a DAX que eu vou utilizar, a DAX para year over year, é a divide, certo? Ok, então eu uso a divide, por quê? Porque a divide, né, por que a gente utiliza ela? É utilizada para que quando houver uma dízima periódica, ele, né, a medida não calcule, certo? Tá? Não calcule os decimais. Então acontece o seguinte: você está fazendo uma divisão, tá? Aí dá uma dízima periódica. Ao invés dele calcular toda a dízima periódica, ele coloca para você vazio, ele para no valor inteiro, tá? Então é por isso que ao invés de eu utilizar uma função, um cálculo normal, eu vou utilizar o divide, certo? Ok? Então o divide seria o C erro, se eu quisesse fazer uma comparação com o Excel, tá? Então vamos lá. Como que eu vou fazer? Vou aqui de novo no medidas, vou aqui em nova medida, e essa medida então vai ser chamada de porcentagem crescimento barra queda. Então vamos lá, Shift Enter. Então vou lá, ó, divide. Então o divide ele vai pedir duas coisas, ou melhor, três coisas ali, ó. O numerador, o denominador e o valor quando tiver um resultado alternativo, tá?
Então eu sei que o numerador vai ser o quê? Vai ser o faturamento total menos o faturamento ano anterior, certo? E o meu denominador vai ser o quê? Vai ser o faturamento ano anterior. Por que isso? Que é aquela que eu expliquei, ó. Período atual menos período anterior dividido pelo período anterior, tá? Beleza. E para finalizar eu coloco o blank aqui, ó. Cadê o blank? Para que ele possa trazer para mim o final. Certo? Prontinho, dou enter. Quem tá me chamando aqui? Só deixa eu ver. Beleza. Ó, então coloquei aqui, ó, ele. Nota que não deu nenhum problema. Só que eu preciso transformar esse valor em porcentagem. Quer ver? Eu vou fazer aqui só pra gente ver, ó. Vou pegar esse campo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E eu vou trazê-lo aqui, ó. Nota que ele colocou 0, ó. Tá? Então eu tenho que pegar esse porcentagem de crescimento total e transformá-lo em porcentagem. Então como que eu faço? Ó, seleciono ele aqui e jogo a porcentagem aqui, ó. Olha lá. Certo? Tranquilo? Certo. Beleza. Pode repetir só essa última parte de novo? Posso, vamos lá. Ó. Então, ai caramba, sem querer eu fechei aqui tudo ali. Fazer de novo a medida que eu perdi a medida. Vamos lá. Então, vou fazer rapidinho aqui. Essa medida vai ser porcentagem crescimento barra queda igual divide. É que eu apaguei sem querer, tá? Então, Beleza. faturamento total menos faturamento ano anterior dividido pelo faturamento ano anterior e o blank. Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Para eu poder colocar isso daqui, essa porcentagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cartão, como eu quero usar o mesmo padrão, Ctrl C, Ctrl V e jogo ele aqui embaixo, ó. Beleza. Certo? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, o cartão, ele só aceita um valor por vez, tá? Então, ó, você vai ver que aqui do lado ele fica essa opção, ó, de faturamento total. Eu tiro o faturamento total e coloco a porcentagem de crescimento queda. Pronto. Olha lá, ó. Certo? Daí o que eu tenho que fazer? Eu preciso transformar esse valor em porcentagem. Então o que eu faço? Eu clico em cima da medida aqui e vou aqui em cima, ó, em formatação e pego o símbolo da porcentagem. Por enquanto ele está me dando 0, por quê? Porque eu não tenho nenhum filtro de ano. Mas quer ver? Ó, vamos colocar o filtro de ano aqui, ó. Então eu vou pegar de novo o segmentação de dados e vou pedir para colocar o ano. Ó. Tá? Aí, logicamente, eu vou falar para ele que eu quero isso como suspenso, tirar o cabeçalho e vou falar para ele que eu quero uma seleção única. Ó, então se eu colocar aqui, ó, 2021, olha lá, ó, 2022, tá? 2023,
certo? Então eu começo a analisar isso aqui, ó. Ó. Bacana. Aí eu vou pedir, né, para agora eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero pegar essa formatação aqui, ó, do Pedro Bial. Então eu vou pegar essa formatação do Pedro Bial que tá aqui, ó. Pincel de formatação e jogo aqui dentro. Opa, lá de novo, né, Jorge? Aí. Ó, então ele já pegou o ano, certo? Se eu quiser, eu posso colocar também aqui, ó, por mês, tá? Então eu vou pegar aqui de novo a segmentação de dados. Vou pegar aqui pelo mês abreviado, tá? Ó, então vamos lá. E vou pedir para colocar isso como bloco. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falem, tá? Não, tá tranquilo por enquanto. Tá de boa. Então, ó, vou puxar aqui até o final para aparecer os meses. Vamos lá, fazer as configurações de segmentação. Os valores eu quero colocar então em laranja, a tela de fundo na cor preta. Vamos agora vir aqui em geral, vou falar que eu não quero tela de fundo. E opções avançadas, vou tirar o responsivo. Pronto. Só que eu tenho um pequeno porém. Vocês estão vendo, ó, que ficou em ordem alfabética. E eu não quero em ordem alfabética. Eu quero em ordem cronológica. Então eu faço o seguinte, ó. Eu seleciono aqui o campo mês abreviado. Vou aqui em... Cadê você? Modelagem. Modelagem? Peraí. Não, é aqui. Cadê você? Mês abreviado. Aqui, ó. Clique no mês abreviado. E aqui, ó, onde está classificar coluna por, eu vou colocar pelo campo mês. Olha lá, ó. Aí ele já mudou para janeiro, fevereiro, março, abril. Entenderam? Tá? Sim. Então, ó, lembra, vem aqui, ó, mês abreviado, classificar coluna por mês. Só isso. Agora eu posso fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu consigo ter uma análise geral do Pedro Bial. Ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho então Pedro Bial em 2021. E se eu pegar o Fábio Porchat, vamos ver o que acontece, ó. Olha lá, ó, em janeiro, como é que foi as vendas dele, ó? Certo? Tá? Estão entendendo? Tá difícil? Não, tá tranquilo. De boa. Tranquilo? Beleza, Dá pra né? analisando já. Não, fica bem tranquilinho. Agora aqui, o que eu quero fazer? Aqui, ó, eu vou colocar um gráfico de rosca para saber quais foram os produtos mais vendidos pelo Fábio Porchat, tá? Então eu vou vir aqui nele, vou colocar então o gráfico de rosca. Opa! Ó, aconteceu o seguinte, isso aqui estava selecionado, não pode, tá? Tem que estar sempre fora. Pronto. Então os valores que eu quero é a quantidade vendida por produto. Certo? Olha ali, ó. Então eu já tenho o meu gráfico aqui, ó. Agora basta eu fazer as análises, né? Então a legenda eu vou colocar abaixo, inferior central. Tá, deixa eu pegar aqui então o texto, dar uma diminuída, vou colocar uma cor amarela aqui para ele. Sem o título, pronto. Porque vai ficar só a descrição dos objetos aqui, tá?
Depois, eu quero pegar aqui o rótulo de dados, deixar apenas a porcentagem. Agora, vamos pegar aqui o título dele. Quero colocar o título como normal aqui. Vou colocar na cor amarela. Vou colocar a cor preta. Isso, centralizo. E vou tirar os efeitos. Pronto, tá? Ah, só ficou feio esse negócio aqui, né? Deixa eu pegar de novo os rótulos de detalhes e colocar o valor aqui na cor branca, pra gente poder enxergar. Aí, agora ficou legalzinho. Pronto. Aí o que que acontece agora, ó? O que que eu tenho? Eu consigo pegar então, ó, de qualquer vendedor agora, ó, eu já consigo ter uma análise de todos os produtos, ó, que a pessoa fez, tá? Ó. Certo? Mas Jorge, por que que agosto não aparece? Porque ela não vendeu nada, tá? Certo? Ó, nós vamos ver em 2022. Vamos ver se tem alguma coisa. É, não tem nada. Paula Tolo acho que foi que menos vendeu. Mas vocês conseguiram entender o processo, né? Sim. Beleza. Olha lá. Ah, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Olha lá. Tá? Então ele começou a mostrar para mim os produtos ali, tá? Até aqui alguma dúvida? Não. Tranquilo? Beleza. Bom, então agora o que que eu quero fazer aqui? Tá? Eu tenho aqui, né, o meu total de unidades vendidas. Quer ver? Eu vou fazer um gráfico aqui, tá? Só para a gente colocar o total de unidades vendidas. Então eu vou pegar aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V. Ah, isso aqui não é faturamento total, né, Jorge? Vamos trocar o nome dele aqui. Aqui é porcentagem de crescimento barra queda. E aqui não é faturamento total. Aqui é total de unidades vendidas. Por que esse total de unidades vendidas não está trabalhando? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. ID país. Que estranho. Era para estar aparecendo aqui o nome do Fábio Porchat nas vendidas. Deixa eu ver fato aqui. Meta, vendas, ID vendedor. Ué. Deixa eu voltar aqui só para ver por que que não quer mostrar nada aqui. Deixa eu ver se tem algum outro. Tá. Vamos mudar aqui para 2020. Ah, agora sim. Tá, foi. Então, beleza. Então, eu tenho, né, análises aqui dos produtos. Ah, sim. Beleza. Então, é o seguinte. O que eu vou fazer agora é criar um gráfico para mostrar para mim, né, fazer um gráfico de meta, para que eu possa falar para ele se a minha meta ela vai ficar acima ou abaixo quando eu colocar um gráfico, tá? Então, para criar uma meta, a gente faz o seguinte, ó. Vem aqui em modelagem e pega um novo parâmetro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um gráfico de análise de meta. Então, vou ter que fazer primeiro a medida de meta. Então, para fazer a medida de meta, como é que eu faço? Eu vou na guia modelagem e vou na opção novo parâmetro.
certo? Então, como que vai ser esse novo parâmetro? Eu vou vir aqui, ó, fazer um intervalo numérico para ele. Então, o que ele vai fazer? Um intervalo numérico. Qual é o nome dele? O nome dele vai ser meta. Eu quero o número inteiro. Então, o mínimo vai ser 5 e o máximo vai ser 20. E eu vou incrementar de 3 em 3. Tá? Vou pegar aqui o criar. Prontinho. Foi feito a minha meta aqui, ó. Tá? Ó. Certo? Agora, como que eu vou trabalhar essa meta aqui, ó? Então deixa eu só tirar esse cabeçalho e aumentar um pouco o valor, que está pequenininho aqui, não dá pra gente enxergar quase nada. Pronto. Vou mudar a cor aqui para um amarelo. E vamos vir aqui nos efeitos e tirar o fundo dele. Pronto, aumentar um pouquinho o tamanho da... Isso, agora ficou legal. Então, já dá pra gente ver o nosso gráfico aqui. Então é o seguinte, ó, vamos lá criar o gráfico de meta. Vou pegar então esse gráfico aqui, ó, que ele tem, né, coluna empilhada e linha. E vamos jogar aqui. E o que eu quero colocar nesse gráfico? Esse gráfico eu quero colocar então a marca do produto. Quero pegar o total de unidades vendidas. Certo? Ó, já apareceu aqui, tá vendo? Ó. Tá? Então vamos agora trabalhar isso aqui. Então vou pegar o eixo Y. Não quero o título e não quero o eixo Y. No eixo X eu vou tirar o título. Vou colocar a cor do texto em laranja. Aumentar um pouquinho. Eu acho que o eixo Y, deixa eu ver como é que tá aqui. Faixa. Vou colocar aqui a mínimo 1, vamos colocar o máximo aqui. Pronto. Aí coloquei um gráfico mais bonitinho. Coloquei o mínimo 1 e o máximo 9, para que fique bem legalzinho o nosso... Vou colocar o máximo 15, deixa eu ver se vai ficar. Isso, ficou legal. Então agora, o 20, vamos colocar o 20. Ah, isso aí. Então... Beleza. Então agora, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar aqui esse gráfico e vou falar que o eixo da linha Y vai ser a meta, que foi criada aqui. Ó. Então eu vou pegar o valor da meta e vou jogar aqui. Olha lá. Ó. Certo? Então o que acontece? Ó? Conforme eu venho para a direita aqui, ó, o que acontece? Ó? A minha meta, ela vai caindo, ó. Certo? Ó. Deixa eu só ver por que essa meta não está trabalhando. Eixo Y. Vamos colocar 0 aqui, já colocar automático aqui.
Acho que agora vai aparecer. Deixa eu ver se dá certinho aqui, conforme eu mexo. Ah, agora foi, ó. Então nota, ó, conforme eu mexo aqui, ó, nota que ele tá trabalhando, ó. Certo? Certo. Muito bem. Então pronto, já fiz isso aqui. Eu só vou pegar então agora o eixo Y, falar que eu não quero mais o eixo Y. E eu vou tirar os efeitos, colocar aqui o fundo, a tela de cor sem fundo. O título, de novo, né, a cor amarela. E o fundo preto. E eu quero que o rótulo de dados, não, eu quero rótulo de dados sim, mas eu quero só na série de valor unidade, não, isso, não, quero fazer o seguinte, valor da meta, eu vou tirar, pronto, agora ficou só o valor aqui, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falem, tá, gente? E eu quero, que é os fotos de dados aqui, eu quero colocá-lo ele na onde? Valores, eu quero colocar na cor branca. Exibir unidades, tá certo. Tá tudo correto aqui, tá tranquilo. Então agora, o que nós vamos fazer? Eu quero que aconteça o seguinte, ó. Quando esse meu gráfico aqui, ó, ele tiver acima da meta, ele vai ficar numa cor azul. E quando ele tiver abaixo da meta, eu quero que ele fique vermelho. Certo? Então, para isso, a gente precisa trabalhar essas cores, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em... cadê você? Colunas e cor. Então, primeiro, eu vou escolher uma cor aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui mais cores. Vou escolher um tom de azul um pouco mais forte aqui para ele. Eu acho que... isso aqui tá legal. Mais marcado. Aí eu vou copiar esse código aqui, ó. Então, copio esse código. E eu vou deixar aqui no bloco de notas, que depois a gente vai usar ele. Então, essa aqui vai ser a cor 1, tá? E a cor 2, que eu quero que ela fique avermelhada, eu faço aqui, ó. Vou escolher então a cor 2, tá? Vou colocar um pouco mais vermelho aqui, pronto. Copio esse código e venho aqui, ó. Certo? Então agora, o que eu tenho que fazer? Tá, vamos lá. Então eu tenho que pensar o seguinte. Se eu quero que quando tiver a meta acima, o valor do produto acima da meta ele fique azul e o produto abaixo da meta fique vermelho, o que eu tenho que usar? O que você faria lá no Excel? Eu ia na formatação lá por tabela, se não me engano. Isso, formatação Você dá o condicional. real das cores lá. Isso, então eu tenho que montar aqui, tá? Então aqui dentro é um if, é uma medida. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui no medidas, pedir uma nova medida, tá? Então essa medida, ela vai se chamar cor, tá? Então eu coloco se o quê? O meu total de unidades vendidas for maior que a minha meta, ó. Então, aí eu vou vir aqui, ó, e vou copiar a cor 1. Tá? Aqui o código. Isso, copio o código, abro aspas, jogo aqui. Tá? Caso contrário, a cor 2. Ó. Aí eu venho aqui dentro dele.
e coloco Ctrl V. Prontinho, tá? Então, é isso que eu tenho que ter na minha medida cor. Só que nota que ainda não apareceu. Por quê? Porque eu tenho que jogar isso lá nas minhas cores aqui, ó. Então veja que toda vez que eu tenho cores, tá? E eu tenho esse f de x, quer dizer que ele aceita para mim uma formatação condicional dentro de cores. Então vou clicar nesse f de x. Vou falar então que eu quero aqui, ó, um valor do campo. Então o valor do campo vai ser dentro do coluna medidas e vou pegar o cor e vamos dar OK. Olha lá, ó. Esse aqui está acima da meta, olha lá, ó. Então se eu descer um pouquinho mais, ó, olha lá. Então se eu subir a minha meta, olha o que acontece, ó. Ele vai ficando, olha lá, ó. Certo? E conforme eu troco o vendedor, ó, olha lá, ó. Certo? Então vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Vai aparecer. Isso, porque daí o que tá vendo, ó, que conforme eu vou mudando aqui, ó, eu consigo ter uma análise um pouco melhor dos meus elementos. Ó. Tá vendo, ó? OK? Então você consegue ter um bom resultado de acordo com todos os elementos que você tem ali, ó. Certo? Certo. Muito bem. Agora, para a gente poder terminar aqui, né, esse visual, eu vou vir aqui agora e vou colocar desse dado, eu vou colocar um gráfico de país, ó, de mapa. Então vou vir aqui e coloco o gráfico de mapa, vou clicar aqui fora. Tá? Fecho aqui. Então eu quero pegar então, ó, pegar o nome do país e eu quero saber o total de unidades vendidas por país. Olha lá, ó, ele já vai mostrar para mim o total de unidades vendidas por país, tá? Dentro dele aqui, ó. Só deixa eu pegar então aqui a bolha e aumentar o tamanho dela, ó. Certo? Aqui, onde será que tá? Chile, Paraguai. Então é para estar aqui. Deixa eu ver uma. Eu tô tentando achar as bolinhas, mas eu não tô vendo. Também não. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Ao invés de eu colocar por país, acho que eu vou trocar aqui, só pra gente ver lá. Então eu vou pegar aqui o país. Ah, tá. Vou ter que pegar a minha tabela. Não é esse.
Bem, não é isso, é? Onde será que eu peguei essa tabela? Estranho, eu não tô achando os dados que eu busquei. Então, é que ele exibiria, tá? Mas é assim, ele tá exibindo, mas como eu tô com os países bem longes aqui, ó, ele não tá conseguindo mostrar pra mim. Certo. Porque aqui, ó, tá vendo? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Mas era pra ele mostrar aqui, já que eu tô trabalhando aqui pertinho. Por que que não tá querendo exibir? Deixa eu só ver. Ah, é porque você não tem número aqui, né, Jorge? É por isso. Olha lá, ó. Então, Chile e Paraguai. Deixa eu ver então o tamanho das bolhas aqui. O tamanho da bolha tem que ser maior. Hã? É. Tá aparecendo? Ah, então é isso. Então é aqui mesmo que tal. As bolinhas, ó. Ó, tá bem pequenininho. Não, espero que eu já aumentei aqui, cara, a bolha, tá vendo aqui, ó? Já coloquei as bolhas em 100%. Mas tá aparecendo aqui, tá vendo, ó? Vi, eu vi. Então, pronto. Então, isso daqui que são as bolhas que ele mostra, tá? Bem, então isso daqui que é um dashboard simples feito no Power BI, tá? Aí, como que eu mostro isso na internet? Eu venho aqui no menu Arquivo, Publicar, Publicar no Power BI. Pedir para salvar isso aqui. Bom, vou deixar na minha área de trabalho mesmo, pedir para selecionar. Substituir, porque já tem um igual, né? Que a gente já estava fazendo isso na aula passada. E vamos pedir para ver. Ah, que legal. Isso daqui é meio comum acontecer, tá? Dele não apresentar para o gráfico de mapa. Mas nota que é assim que ele fica na internet e é assim que você publica mandando para as pessoas. Certo? Entendi. Tranquilo, gente? Mas aí, no caso, deu esse problema. Eu posso ir lá e trocar, então. Não, então, isso daqui é que ele faz o seguinte, que ele fala que você tem que ter uma conta paga para usar isso. Ah, entendi. Entendeu? Então aqui não é um problema do computador, é um problema de conta mesmo. Entendeu? Mas, logicamente, que os alunos que forem fazer isso, as empresas já têm isso, né? Já pagam para eles, então é mais tranquilo. Certo? Uhum. Mas Beleza. é isso aqui, tá? Então, esse dashboard aqui, tranquilo? Conseguiram entender o processo de criação de um dashboard do Power BI? Sim, é bastante detalhe, né? Tem que treinar bastante. Sim, Mas tem que é. treinar Mas bastante. dá Então, pra aí fazer na sim. sexta-feira que vem a gente vai fazer um outro, tá? Só que daí aqui. Hã? Do início também. Tá? A gente vai fazer um de novo do início para entender bem o processo. Porque ó, o Power BI, o negócio dele não são os gráficos. O negócio dele é a medida. É como que você pega a base de dados e joga isso até chegar nessas artes aí. Beleza. Tá ok? Mas aí semana que vem a gente começa um outro do zero. Tudo bem? Tá bom, então. Então é isso, gente. Obrigado. E Valeu, eu que agradeço. até semana que vem, se Deus permitir. Assim que subir a aula, eu mando pra vocês, tá bom? Falou!